Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui numa missão muito importante, não sou repórter, mas me deram essa missão hoje aqui, né, professor Fabrício, coordenador do ensino médio. Nós estamos recebendo hoje aqui na nossa rádio do Colégio Dinâmico, duas pessoas muito ilustres que chegaram aqui hoje, já está aí, estão aqui com a gente. Eu quero apresentar para vocês a Lohane, o Gustavo, da Escola da Inteligência, do nosso programa socioemocional que nós usamos aqui no colégio. Isso, nós estamos muito felizes, são assuntos que estão em voga, né, em todas as rodas de conversa, entre famílias, escolas, nas empresas, na sociedade em geral. Então nós bateremos um papo muito interessante, que vale a pena você nos acompanhar, você que está nos acompanhando, assistir e compartilhar com todo mundo esse bate-papo que nós teremos com os nossos colegas, com os nossos amigos, representantes da Escola da Inteligência. Sejam os dois muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui, fazer parte desse podcast e trazer um pouco da contribuição da Escola da Inteligência e para a vida das famílias. Obrigado, Camila, pelo convite. Obrigado, Fabrício. Também é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E juntos trazermos informação, compartilharmos conhecimento com as famílias aqui do Colégio Dinâmico. Obrigada. Bom, então vamos começar, né? Nós temos alguns temas para serem discutidos. Por exemplo, um dos temas é a valorização da presença, né? Nós que temos aí um público que tem uma transição de conhecimento, uma transição de fases da vida. Então, a fase de infância, primeira infância, a adolescência, para chegar na fase adulta. Então, assim, é um tema que sempre nos é lembrado e é sempre importante discutirmos. O que a Escola da Inteligência ela pode dizer para a gente, por exemplo, sobre essa valorização da presença? Fabrício, eu antes, como você, enquanto coordenador do ensino médio, quero trazer uma provocação. Certo. Quando você olha as reuniões de pais lá da educação infantil e olha as reuniões de pais do ensino médio, tem diferença na participação do público? Tem. Primeira observação, o número de participantes das reuniões. Mas eu posso dizer para você que isso tem melhorado bastante. Realmente é algo que é gritante esse número, né? Você tem lá 100 participantes, no médio você tem 10 participantes. E por que eu trago essa provocação, essa provocação no sentido para a gente pensar, né? O quanto os pais vão muitas vezes distanciando dos filhos cada vez mais, acreditando ele já é adolescente, ele vai conseguir resolver sozinho, ou eu posso dar uma ligadinha na escola, eu não preciso estar tão de perto. E a gente percebe que da infância para a adolescência, o quanto os pais vão se distanciando. E aí por isso essa temática hoje a gente fala dessa presença dos pais mesmo. Na educação infantil, né, lota, assim, é um número bem expressivo. No ensino médio, este ano nós tivemos, assim, até eu quero agradecer às famílias do Colégio Dinâmico, que têm realmente sido, assim, muito presentes. Eles têm ouvido o nosso chamado, mas isso não é uma realidade na maioria dos colégios, pelo que nós conversamos com colegas. Mas este ano, em especial, foi o ano que nós fomos muito felizes em relação à participação dos pais. Então, nós acreditamos isso se deve a essa sementinha, né, Camila, plantada no Colégio Dinâmico da Escola da Inteligência, que valoriza a presença, que valoriza as relações, que trabalha com a questão do socioemocional. Então, eu tenho certeza que isso é a colheita de um fruto, de uma semente que foi plantada. Fantástico. Parabéns aos pais, então, aqui do Colégio Dinâmico. Parabéns. Essa diferença, né? Mas é isso, eu falo que os nossos filhos, eles nos observam o tempo todo, né? Desde o berço, nós somos observados pelas crianças, né? A ponto, né, de que eles sabem exatamente quando é a nossa última palavra. Quando eu falo, por exemplo, Lohane vai tomar banho, e a Lohane não vai. Lohane, eu não vou falar de novo, vai tomar banho. E ela não vai. Os nossos filhos e os nossos alunos. E os nossos alunos, exato. E aí, quando de fato é aquela última vez que você fala assim, Lohane vai tomar banho, e para você de fato é a última vez, ela vai.
Porque ela sabe também que é a última vez. Ela sabe que você chegou ali no seu limite da paciência, né? Então, o quanto eles nos observam e o quanto essa presença na adolescência é muito importante. Porque é a parte onde eles começam a tomar muito mais decisões. E ter os pais por perto, não no sentido de dizer exatamente o que precisa ser feito, mas eu ter os meus pais enquanto referência naquilo que eu vou fazer. Até para valorizar aquilo que foi feito, né? Talvez na adolescência o pai não precisa mais ficar falando ali, vai tomar banho, mas talvez é o momento do pai falar, nossa, como você tá cheiroso, nossa, que banho gostoso que você tomou, de valorizar aquele comportamento, porque a gente vê muitos pais acaba denegrindo, né, falando assim, olha, meu filho nem banho não quer tomar, se eu não falar não vai, apontando sempre o que é negativo. E se a gente valorizar, elogiar aquilo que a gente tem, isso já é ser presente na vida do filho, não é? Eu gosto muito de algumas referências, né? Eu sempre uso algum exemplo prático. Costumo dizer que tem uma folha de chamex toda em branca e um pontinho preto. Geralmente as pessoas valorizam só o pontinho que tá. E esquece das outras coisas, que é a maioria, que é a folha toda, que é o espaço em branco, pronto para ser preenchido, pronto para que você possa ali escrever, como disse o Dr. Augusto Cury, ser autor da sua própria história, né? E aí, às vezes, a maioria valoriza aquele pontinho preto e esquece de valorizar o que está ali, pronto para ser construído. Exatamente. Exatamente. Camila, você foi mãe aí de adolescentes, né? De que forma que você se fazia presente na vida das suas filhas, dos seus filhos? Certo. Conta pra gente um pouquinho, porque a gente admira muito você como empreendedora, como uma mulher que está sempre nativa, trabalhando, e eu tenho certeza que muitos que estão em casa ficam perguntando como que é administrar tantas coisas ao mesmo tempo. Conta pra gente como foi a sua experiência. E ser mãe, que não é fácil, né? Mãe, mulher, filha, né? É verdade. Não, obrigada pelos elogios, né? Mas assim, realmente foi e é, né? Porque eu trabalho com colégio, tenho colégio há 27 anos e 3 filhas. E elas hoje já são mulheres, mas na época de criança, eu ganhava, né? Dava à luz e daí 20 dias eu já estava no colégio, novamente trabalhando. Mas assim, tive uma sorte imensa, porque eu tinha um anjo na minha casa que cuidava delas nos momentos que eu tinha que ir para o colégio, ausentar, né? Mas assim, em todos os momentos que eu pudesse voltar, pela cidade ser pequena, eu ia em casa, amamentava, voltava. Então, esses momentos, né, aquele cheirinho que você dá no bebê, assim, eu falo muito para elas, que hoje elas já são adultas, eu lembro do cheiro delas. Eu tenho gravado aqui, essa memória, tenho, de cada uma. Eu falo muito para elas, assim, de características, de uma que suava mais, da outra que fazia outra gracinha. Então, assim, isso tá sempre na minha memória, né? E eu falo muito com elas sobre isso. Trabalhava sempre o dia todo, ainda chega em casa, como você é mãe, mulher, você chega em casa, ainda tem que preparar uma comida, tem que organizar uma roupa, tarefa de casa, quando são crianças, né? As tarefas de casa eu procurava sempre estar ali junto, acompanhando, não fazendo. Eu não fazia. E olha, isso eu falo assim com propriedade. Eu nunca sentei para fazer nenhuma tarefa de casa assim. Eu orientando, falando, não, escreve isso. Para ir rápido ou... Não, tá errado, assim, dar a resposta, sabe? É um estímulo, né? Eu sempre estimulei que elas tivessem que resolver. A tarefa de casa era o trabalho delas. O meu eu tinha terminado. Então agora a sua tarefa do dia é o dever de casa, é estudar para a prova. Então assim, ao mesmo tempo que muito carinho, mas eu cobrava. E cobro, né? A gente precisa cobrar, a gente precisa não falar só o que a pessoa quer ouvir ou o que o filho quer ouvir. Porque eu sempre falo para elas. Elas me viram sempre trabalhando. Problemas no dia a dia, problemas, vários problemas. Como não ter problema quando você tem uma empresa? É impossível. E elas faziam parte disso, né? Elas vivenciavam junto com você. Vivenciavam. Eu sempre chegava em casa em momentos de almoço, comentava do meu dia, de alguma
tristeza que eu tive, uma decepção, ou de uma vitória, de uma conquista, de uma alegria. Então, elas vivem me acompanhando em todos os momentos. Não tem essa coisa assim de, ai, meu filho não pode saber que eu não tenho dinheiro. Não, pelo contrário. Ele precisa saber. Ele precisa saber que agora eu não posso comprar, mas a mamãe vai trabalhar e quem sabe, né, se a gente consegue comprar esse presente aí no Natal, no aniversário. Então, assim, eu nunca fui de esconder nada e não escondo. Se tem, todo mundo tem. Se não tem, nós não temos. Agora não dá. Camila, fantástico te ouvir, porque você traz 2 pontos assim muito importantes, né? Enquanto mãe empreendedora e quando nós falamos cada vez mais sobre estar presente, ser pai e mãe presente e o quanto os pais se cobram por isso, porque muitas vezes estão ali se desdobrando no emprego, às vezes em 2 empregos, né? Hoje a gente tem esse movimento mesmo da mulher no mercado de trabalho, total. né? Então, assim, quando nós falamos de ser pais presentes, não estamos falando de quantidade de tempo, não é abdicar do meu trabalho, da minha vida profissional, isso, para a maternidade ou para a paternidade, mas sim de como eu consigo conciliar esses 2 momentos, né? Então, ser presente, na verdade, não estamos falando de quantidade, mas da qualidade desse tempo que nós passamos juntos, né? Então, é o pouco tempo que eu tenho, mas o que nós fazemos neste pouco tempo, né? E outro ponto que você traz aí é sobre ter essa participação da vida mesmo, entender quais são os problemas da casa. Hoje a gente vê muito assim, poxa, como eu sou muito ausente, então eu acabo dando presentes, eu acabo trazendo coisas materiais para compensar essa presença. Exatamente. Porque não compensa. Você vai só dando presente, e o vazio na criança ou no adolescente continua. Porque não são coisas que preenchem. Exatamente. Não são, nunca foi, essa nunca presença será. Mesmo. E as minhas filhas, nesse meio meu turbulento de trabalho intenso, também tiveram muita sorte de ter avós presente. Sabe, meus pais sempre muito presente, presença forte, de contar muita história. E também de sempre trazer para elas o verdadeiro sentido da vida, de ser de pessoas honestas. Eu me lembro muito do meu pai falar isso muito para mim e muito para elas. A gente tem que ser honesto. O que é seu, o que não é, não é. Né? Você tem que ter ética, caráter, você tem que ter muita preocupação com esses valores. E o amor, que sempre foi muito externado a elas, sabe? E na educação, gente, o óbvio precisa ser dito. Sim. Muitas vezes na adolescência o pai fala, não, eu já eduquei o que eu tinha para educar. E aí na adolescência eu confio no meu filho. E confiança é algo positivo, Sim. É bom. Mas ela também pode se transformar em uma armadilha se eu me cego para o outro. Então eu tenho que confiar, mas eu preciso acompanhar. Sim. E aí eu preciso sim falar, meu filho, você precisa ser honesto, você precisa ser ético, você precisa falar a verdade. O óbvio sempre precisa ser dito. E eu trazendo isso para o ambiente escolar, né, eu sempre digo isso aos professores, que é muito importante, por exemplo, eles entenderem em qual geração eles estão inseridos e com qual geração eles estão lidando. Por quê? A educação que nós tivemos, ela tem uma característica muito forte. Então, por exemplo, eu sou da geração X da migração para Y. Então, eu fui criado para que aos 18 anos eu começasse uma independência financeira, para que eu estudasse, passasse de um concurso, casasse, tivesse filhos, comprar uma casa e um carro, ser feliz para sempre. Essa foi a educação que eu tive. E hoje, não, os pais ali eram um pouco mais presentes, a correção às vezes era um pouco mais dura, mais rígida, não com mais ou com menos amor, né? Porque quem ama, cuida. Sim. Porém, hoje, nós temos outros artifícios que compõem a educação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Um exemplo claro é a tecnologia, que se não bem utilizada, provoca aí sequelas irreparáveis, né? O celular, a tecnologia mal usada, ele está matando as pessoas, ele está matando as famílias, está virando uma pandemia silenciosa, o uso da tecnologia ou seja, cada vez mais nós estamos nos distanciando, nós estamos deixando de estar presentes uns com os outros,
nos ambientes familiares, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, né? Nós tivemos aí uma pandemia, o home office ainda persiste, em muitos casos facilitou, mas isso tem trago aí consequências muito danosas, muito nocivas à sociedade atual. Sim. Vocês já ouviram alguém falando, ou até mesmo já usamos essa expressão há um tempinho atrás, né, de que a televisão era inimiga da família brasileira, porque a família se reunia ali e não conversava, não é? Saudade de quando a televisão tinha esse poder de reunir uma família inteira, né? Porque hoje, não é? Hoje é cada um com a sua TV no quarto, cada um com a sua senha da Netflix, da sua plataforma. Cada um no seu quarto. Cada um no seu mundinho, né? Então, de fato. E aí você trouxe um pouquinho do contato com os seus avós. Eu ontem estava compartilhando com a Lohane, né? Em 2013 aconteceu essa situação. Tinha uma irmã da minha avó visitando ela e nós estávamos todos lá, filhos, netos, almoçamos, e quando acabou o almoço, né, vai todo mundo dar aquela geral na cozinha, e quando acabou na parte da tarde a gente foi sentar na varanda. Então ficou minha avó, minhas tias na cadeira, os netos tudo sentado pro chão e a gente conversando ali. Não sei se vocês vão se recordar, um tempo atrás, né, lá em 2013, estourou aí um aplicativo que envelhecia a gente, né? Sim. Ele tirava a foto e mostrava como você seria dali a alguns anos, né? E aí a gente começou a brincar com isso. Pronto, um celular que poderia deixar todo mundo ali, né? Mas virou um celular para todo mundo. Então vamos brincar. E pronto, e tiramos foto, e tira para um e mostra como fica. E aí quando foi a vez da minha avó, eu tirei a foto da minha avó. Não passei no aplicativo, né? E mostrei para minha tia e mostrei para ela, né? Falei, olha, avó, como a senhora vai ficar, né? E aí falei um ano lá. E aí quando ela olhou, ela falou assim, cruz credo, se eu ficar com essa cara. Ela falou isso, gente, você acabou de rir, porque era exatamente era ela, né? Era ela ali. Então, assim, o quanto, por exemplo, o celular fez a nossa diversão e nos alegrou naquele momento. E naquela tarde minha avó teve um AVC. Nossa. Naquela tarde, né, foi a última foto, foi a última interação em família, né? E aí, depois minha avó faleceu, né? E aí nós estávamos no velório e os outros irmãos dela ali, um momento de muita dor, claro, a gente perdeu a avó, né? Mas ali com os irmãos da minha avó, que não estavam naquele dia, a gente começou a contar essa história, né? Ali no velório, e arrancou aquela gargalhada de todo mundo ali, e ao mesmo tempo todo mundo já parou pelo momento de dor que estava, mas isso também, assim, até trazendo um pouquinho das memórias afetivas, né? O que são essas memórias afetivas? São aquelas coisas tão simples, mas vivenciadas tão bem, que até mesmo num momento de dor como esse, elas nos trazem esse acalanto, elas nos trazem esse aconchego pro coração, porque a gente continuava sofrendo que a avó não estaria mais com a gente, mas ter essas boas memórias vivenciadas com ela, né? Isso oxigena a nossa essência, né? Isso oxigena de onde nós viemos e onde nós queremos. Sempre digo para os meus professores, para os alunos, eu falo, olha, às vezes eles estão cansados, um pouco cansados, né? Eu falo, olha, eu também estou. Eu estou dando aula demais, eu falo, mas lembra ontem? Você pedia, nossa, meu sonho é dar 10 aulas, é dar 20 aulas, é dar 40, é dar 50. Hoje você tem as 50 aulas, ou seja, você é um produto daquilo que você desejou ontem. Então você oxigena, lembra de onde você saiu. Eu tenho no meu celular, por exemplo, uma foto. Eu sou natural de Caiapônia, acho que todo mundo sabe disso, é uma cidade próxima aqui. Ele insiste em falar Caiapônia, com a boca cheia. Eu já sei. Orgulho dessa Caiapônia. Mas eu tenho Jataí, como eu falo assim, o dia que eu estive no estádio gritando raposa, raposa, né, que é jataiense, alguma coisa tem aí, né? Ou seja, né, Jataí tá aqui presente. Mas eu tenho uma foto da casa onde eu passei 14 anos. Os meus primeiros 14 anos, que morava com minha avó, com meu pai, dividia república não, beliche, né? Eu dormia na parte de cima da beliche. E eu tenho uma memória muito afetiva. Então, toda vez que algum devaneio passa pela minha cabeça, né, de incertezas, de dúvidas, eu sempre volto e oxigeno a minha memória
para saber de onde eu saí e onde eu quero chegar. Então isso é muito, para mim é muito importante, isso porque ali eu tenho aquela essência da cobrança dos meus pais, aquela essência da minha avó, daquela coisa cuidadosa, né? Da família em si, daquela cidade, do interior, daquele estilo de casa, e tendo a oportunidade hoje, produto da educação, né? Então a educação transformou a vida da minha família, transformou a minha vida, e então eu sempre digo isso, da importância dessas memórias afetivas para a construção de um cidadão mais justo, de um cidadão mais puro. Não, a honestidade não, é caráter, né? Isso é virtude, né? Mas que ele possa aplicar isso e realmente fazer uma sociedade mais completa, menos desigual. Vocês falando de memórias, eu estou aqui recordando, passando o filme aqui. Um momento também de muito contato que eu tinha com as minhas filhas nos aniversários. Porque na época não existia tanto, a minha mais velha hoje tem 25 e a mais nova 20, então 20, 21, 25. Na época não tinha muito assim de chamar as pessoas para ir montar a festinha na sua casa. Era a gente mesmo. A gente fazia festa para nós. E não para exibir nas redes sociais. Justamente. A festa era não para nossa. Adultos, isso. Era para eles ali, para nós, família, né? Então eu me lembro que o dia que era aniversário, nossa, a casa ficava assim, parece sair do lugar. Porque a gente enrolava o docinho, as balinhas. E o quanto que enrolar o docinho é um momento de presença. É um momento, né? E elas estavam ali junto na confecção da festa, na organização, enchendo balões. Eu tenho uma passagem com a minha mais velha, e toda vez que eu conto essa história pra ela, eu choro até. Porque no primeiro aniversário dela, de 1 aninho, então assim, eu estava no começo da vida também. Meus pais tinham condição, mas eu já tinha a minha vida separada, independente. Então eu tinha que fazer o aniversário dela e não tinha dinheiro. Nossa! E aí a gente foi encher aqueles balões, aquela festa simples, sabe? Não tinha quase nada. 2 arquinhos de balão, assim, que nós, a minha ajudante e eu, enchemos. O docinho ali, aquelas coisas assim. E aí eu falo, nossa, Mari, sua festinha foi tão simples, mas assim... E é isso, e que gostoso, e que bom que foi assim. Porque era muito amor ali pra ela, né? Era só família mesmo. Não era pra postar no Instagram, não era pra nada, era pra gente, era um momento único, né? Sim. Então, assim, momentos de aniversário também a gente unia muito, né? Eu tava sempre pertinho ali delas. E na transição da adolescência, né? Como que acontece muitas vezes? Normalmente os aniversários, eles deixam de ser com a família, passam a ser com os amigos, e aí esses momentos acabam se perdendo. E aí é importante os pais entenderem que é importante transitar na adolescência junto com os filhos. Sim. Se você tem um filho adolescente, é importante que você reviva essa adolescência. As músicas, né? O cruzar mundos emocionais, contar para os seus filhos, assim, o que você viveu na sua adolescência, como você foi, como você se comportou, porque a adolescência parece um lado obscuro da nossa vida, né? Ninguém quer contar suas travessuras para os filhos, não é? Eu conto, minha mãe era brava demais, eu conto para ela, sempre conto. Esse cruzar as emoções, né? Você disse, eu acho fantástico, porque assim, ó, em muitas situações, nós que estamos ali na ponta, né, para ter esse contato inicial com o pai, Fabrício, como nós fazemos? A gente tenta, eu falo, olha pai, olha mãe, nós não estamos aqui para ensiná-los a ser pai e nem a ser mãe, não existe receita pronta. Porém, um conselho, de acordo com a vivência da maioria dos casos, é que você viva o ensino médio com o seu filho. Deus me livre, Fábio. Eu não quero isso, eu já estudei o que eu tinha de estudar. Pois é, mas é importante que você saiba que dia que ele tem prova, o calendário, quantas aulas ele tem. Toda sexta-feira nós temos prova, nós temos as avaliações, aliás, né? Então, possivelmente ali de 7 dias, 1 semana, no máximo 2, ele já tem a devolutiva. Quanto que você tirou? Coloca no seu celular, tem agenda digital, dá uma olhadinha, que seja diária, né? Reserva ali, 5 minutinhos você consegue dar uma olhada, ou seja, entre na vida.
Viva isso. Vivência, né? Seu filho só quando- vai gostar de estudar se você demonstrar apreço pelos Sim. estudos. E a importância dele, né, É. na vida. Então, eu sempre uso isso para que as famílias, então, possam lidar com isso, porque aí ele vai saber até como cobrar. Ele vai saber entender se o filho dele tem uma dificuldade, tem uma habilidade maior para isso ou para aquilo, e aí, juntamente com a escola, né, nós conseguimos potencializar todas essas habilidades, que são múltiplas. Sim. Né? Que são múltiplas. Então, esse cruzamento emocional, eu acho ele fantástico. E quando, Viver com os filhos, né? Viver os vestibulares, Não. acompanhar os exames de prova, né? De Enem, de vestibular, é muito Exatamente. gostoso. Só fazer uma observação de vestibular. Por exemplo, nós já tivemos épocas que os alunos quiseram que nós organizássemos um ônibus, por exemplo, para o vestibular mais próximo. E nós já tivemos nos últimos anos agora, por isso que eu falo assim que as famílias do Colégio Dinâmico, elas são fantásticas, elas são diferentes, porque as famílias têm gostado de ir. Então, por exemplo, nós não nos preocupamos, nós orientamos os alunos a fazer as inscrições dos vestibulares, nós ajudamos, mandamos o boleto para eles, imprimimos, eles fazem o pagamento, que é o papel de cada um, e as famílias têm levado os alunos, têm acompanhado. Nossa, tinha muita gente lá. Olha, nós reconhecemos um coleguinha dele. Ali eu encontrei o fulano. Nossa, eu lembrei da minha época de vestibular. Nossa, eu estudei. Então, por exemplo, tem muitas famílias que gostam que os filhos estudem na universidade que eles fizeram. É. Então, isso tem sido bem presente aqui nos últimos anos do nosso colégio e nos ajuda muito. E ajuda o aluno, porque ele vive num turbilhão de emoções, ele vive num turbilhão hormonal que influencia demais, né? Algumas situações ela potencializa umas, ela inibe outras, né? Até com que ele encontre a homeostase ali, com que ele encontre o equilíbrio. Isso demanda um esforço mútuo. sim. E quando nós cruzamos mundos emocionais, né, quando eu entro mesmo nessa questão que meu filho está vivenciando e consigo puxar pela memória como foi passar por isso, eu muitas vezes consigo até ser mais empático ao Sim. que o meu filho Com está certeza. passando. Me dê licença de contar mais uma historinha, assim, eu gosto muito de trazer e compartilhando história, né? Eu, quando era adolescente, devia ter ali os meus 16, 17 anos, eu participava muito de encontro de jovens, né? E eu venho de uma realidade familiar bem desfavorecida financeiramente, né? E lá em casa era uma roupa de frio por ano e torcer para não crescer muito de um ano para o outro, para no ano seguinte Aproveitar você a ter roupa. duas roupas de frio, né? E eu ia para um encontro de jovens para uma região mais fria lá de São Paulo, minha mãe comprou uma blusa para mim. Sabe aquelas blusas que tem 700 iguais na arara da Pernambucanas? Minha mãe comprou uma para mim e eu fui pro encontro com a blusa e voltei do encontro sem a blusa. E aí eu fiquei com tanto medo de contar para minha mãe, porque se eu contasse ali naquele momento eu ia apanhar, porque eu perdi minha blusa. Não tinha nem dinheiro para pagar, estava pagando parcelado ainda e eu já tinha perdido, né? E aí eu saí da escola, saí do ensino, né, fazia ensino médio, fui na loja que minha tia trabalhava e pedi para ela me ajudar a comprar, né? Fomos na Pernambucanas, tinha blusa igualzinha a minha, vermelha, azul, verde, menos a preta, que era a minha. Minha tia ficou preocupada, foi conversar com uma amiga nossa da família que tinha loja de roupa para ajudar a gente, né, dar uma luz onde comprar. Ela tentou, não conseguiu. Minha tia continuou nessa preocupação, que contou para minha avó, né? E minha avó ficou preocupada comigo, né? O que vai ser agora? Que ela contou para quem? Para minha mãe, né? E aí eu perdi a oportunidade de, em vida, ouvir o que foi que minha avó contou. Porque o desfazer dessa história foi muito diferente, né? Um sábado, minha mãe lavando roupa, eu passando com as coisas para lavar o banheiro, minha mãe falou assim, pega a roupa de frio que eu vou pôr para bater. E, meu Deus, aquele frio que sobe na espinha, né? Fui, peguei, misturei roupa suja com roupa limpa para fazer volume e ela não sentir falta daquela roupa. Levei, dali a pouquinho ela perguntou, e a blusa preta? Mãe é muito esperta. E a blusa preta? Aí eu falei assim, eu acho. Aí eu criei coragem, né? Falei, eu acho que eu esqueci na avó. Coragem. Eu acho que eu esqueci na avó. E aí ela parou. Eu lembro dela fechando a torneira, olhando pra mim e falando, na avó ou na rodoviária?
Eu acho que na avó. Aí minha mãe contou pra mim, quando de 11 irmãos, né, das mulheres ali, a mais velha, ela contou quando elas ganharam a primeira boneca de verdade, né? E com 12 anos naquela época, a mulher já, né, a menina já assumia ali junto o serviço de casa com a mãe, né? E aquele dia minha avó deu para ela o serviço de cuidar das mais novas e brincar. Vai brincar, brinca com essa boneca. Brincaram o dia inteiro com a boneca, à noite todo mundo para dentro de casa de fazenda, a boneca ficou no quintal, mas no dia seguinte a boneca não estava mais lá. E aí minha mãe contando isso, ela começou a chorar, deu aquele abraço gostoso assim de mãe, e quando ela soltou o abraço, ela olhou para mim e falou assim: outra blusa só no ano que vem, né? Ou seja, assim, ela não foi permissiva com a situação, né? Mas ela soube ser empática. E aí ela me trouxe. Não foi a primeira vez que eu tinha perdido alguma coisa, e ela sabia que nem seria a última, mas que eu precisaria assumir as consequências disso. Do mesmo jeito que elas assumiram nunca mais ter uma boneca de verdade na infância, porque descuidaram daquele dia. Então, só pra fazer aqui, né? Minha mãe não se acarrasca que bate por causa de uma blusa, né? Minha mãe ficou viúva ali com 24 anos e fez isso aqui, assim, né? Na educação dos filhos, né? Então, para ela, naquele momento, essa postura era o melhor que ela tinha a oferecer. Mas é interessante até a gente parar para pensar o que nós estamos criando, que conexão nós estamos criando com os nossos filhos. De medo ou respeito. Porque por mais que eu respeitasse, o medo era maior. O medo fez com que eu tentasse esconder ao máximo uma blusa perdida. Seu filho te contaria se ele perdeu a blusa? Interessante agora cada pai responder para si essa pergunta. Ele te contaria? Você seria a primeira pessoa que esse adolescente procuraria para contar? Ou ele teria medo e esconderia isso, né? Porque se uma blusa eu não tinha coragem, imagino que foi essa a reflexão da minha mãe. Se uma blusa eu não tinha coragem de contar, imagine se fosse algo maior. E existem duas relações familiares, né? Ali pra gente, uma antes dessa blusa perdida e uma depois dessa blusa perdida. A importância do cruzar mundos emocionais até na resolução de um problema que você tem em casa, né? Até porque aquele problema foi resolvido, né? E você aprendeu com isso. É o que nós, traduzindo para a escola, nós trabalhamos buscando a autonomia do nosso aluno. Mas para que essa autonomia chegue, é necessário um planejamento, é necessário um desenvolvimento, é necessário você refletir se este caminho, se esse plano está correto, para que você tenha autonomia. E caso não esteja, nós atuamos no erro. Ou seja, a escola está presente na vida estudantil do aluno. A partir desse ciclo, a partir dessa estrada percorrida, aí sim ele vai aprendendo e vai ganhando autonomia, né? Então esse estar presente na escola, eu vejo dessa forma. É o do pegar na mão, mas assim, estimulando, né? Nunca fazendo. E isso, para nós aqui, nós temos tido experiências fantásticas com essa autonomia. A gente não consegue soltar o aluno da mesma forma que nós não conseguimos soltar o filho, né? Para que ele possa ir embrenhar na mata e sair lá o herói da resistência. Não. Ele precisa de planejar, ele precisa desenvolver, ele precisa checar se houver necessidade de atuar, e aí sim ele vai dando passo. E eu gosto muito de uma reflexão que o professor Leandro Carnal traz, que não há presente melhor, principalmente nos dias de hoje, para se dar a alguém do que estar presente com este alguém. Então, nos dias de tecnologia, de mundo cibernético, de ambientes digitais, virtuais, 4K, não há melhor presente do que você estar com alguém, eu digo que liberando a ocitocina, né? Vamos puxar para o lado da biologia aqui, que é o hormônio do amor. Não há nada melhor do que quando se está com saudade, se abraçar alguém, porque se libera a ocitocina, né? Que é o hormônio do amor. A mãe, quando está no período de aleitamento, ela ouve o som do choro da criança e ela começa a liberar esse hormônio do amor e começa a estimular a liberação de outros hormônios para acalentar, para amamentar, para dar de alimento ao filho e gerar o quê? Esse calor, esse acolhimento
esse presente que a mãe dá para o filho, esse presente que o filho é para a mãe. Perfeito. Esse é o tempero certo, né, da educação. Nem a superproteção e nem a negligência. Né? Assim, foi muito feliz a sua história, a história que você contou, Gustavo, porque eu sou psicóloga, né? E como psicóloga de adolescentes e como consultora da Escola da Inteligência, a gente desenvolve vários workshops com muitos alunos pelo Brasil. E é uma das coisas que eu mais escuto. É de, assim, né, ficar chocado. Eu não falo com os meus pais porque eles não me entendem. Eles não me entendem. Então não é porque sua mãe era carrasca. Né? O que está acontecendo que está afastando os filhos dos pais? Que eles estão mais com medo do que, né, assim, do que com confiança ali nessa relação. Então que fique essa reflexão. Isso é muito sério. E é tão gostoso. Nós que trabalhamos com escola, com educação, eu falo que é um presente, não é nenhum trabalho, sabe? Não é muito gostoso a gente ver o crescimento dos alunos, né? A superação. Às vezes nós recebemos alunos com uma autoestima muito baixa. E quando você vê que ele agora está confiante, ele está firme, ele está feliz, não tem nada melhor. Você vai embora para casa, eu pelo menos vou embora para casa com dever e assim, feliz, missão cumprida, né? Dever cumprido. Que bom. Eu gosto muito de comparar a educação, de fazer um paralelo à educação e o amor à educação, sem nenhum tipo de utopia, de saudosismo, porque educação é um negócio, educação transforma, mas é um negócio, né? Escola, enfim, assim como é o consultório médico, assim como é o escritório do advogado, assim como é, enfim, né, a loja de material, enfim. Eu costumo comparar a educação, o amor, a uma sacolinha de plástico, né? Um saquinho. Ele tem que ser resiliente, ele tem que ocupar formas. Então, tem horas que ele tem que estar dobrado, ele tem que estar arrumadinho. Tem horas que ele tem que estar com volume mais circular, ele tem que estar cheio de ar. Tem horas que você pode amassar, que você não aguenta mais, mas na hora que você estica, ele está ali. Então, nós, profissionais da educação, as famílias, os pais em geral, precisam de ser ali essa sacolinha de plástico, né? Ser resiliente para nós podermos conseguirmos gerar essa empatia, viver essas emoções e colocar no mundo ali literalmente um jovem, um adolescente, um adulto que consiga lidar com as frustrações, lidar com as cobranças, lidar com as conquistas, lidar com as derrotas e entender que faz parte do jogo. Perfeito. Isso é vida, né? Isso é viver. Isso é presença, né? Para encerrar, então, eu queria finalizar com uma pergunta para cada um de vocês. Se cada um aqui pudesse dar um presente, né, para o seu filho, para o seu sobrinho, para alguém que é, né, de idade menor do que a sua. Um presente que não cabe numa caixinha, que não dá para embrulhar num papel de presente. O que vocês dariam? Para filho é sempre complicado, né? Você fica pensando na característica de cada um, ou de cada uma, né? No primeiro momento você fala, meu Deus, dá para pensar? Eu sei. Se as minhas fossem crianças, hoje, tempo. Fantástico. Literalmente, tempo. E é uma reflexão interessante, porque nos dias, desde do homem moderno, vamos dizer assim, quando se faz alguma coisa de errado, como se pune o homem? Prendendo. Ele vai para a prisão, porque na prisão se retira o que é mais precioso dos dias de hoje, que é o tempo. Ele perde um tempo. Então eu vou ficar com essa reflexão. Me permita isso. O tempo, para se ter mais tempo para ser criança, se ter mais tempo para ser adolescente, para ser mulher ou para ser homem, ou para ser, enfim, independente do gênero, para se viver mais, se viver melhor, com certeza. Perfeito. Fico com tempo também. Ficou bom, né? Muito bom. Mais tempo para tomar café, mais tempo para dormir, mais tempo para trabalhar. Para dar risada, para contar uma história, para ouvir as histórias, para ficar tempo junto. Para errar e corrigir o erro.
Porque muitas vezes não tem tempo mais, né? Dependendo do erro, não tem volta. Não tem. Eu sempre joguei isso muito na minha casa. Ah, você quer isso? Tudo bem. Saiba que tem consequências. Tudo bem pra você? Não. Então não. Ah, então não. Então não. Porque não quero perder tempo corrigindo É, erro. É melhor eu acertar que eu ganho mais tempo, né? É. Perfeito. Então, tempo. Fechou. Tempo. Muito obrigada, então. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Até um próximo momento. A gente que agradece, né, Isso. Fabrício? Nós que Muito bom. agradecemos. E para você que não conhece a Escola da Inteligência, esse treinamento socioemocional, venha conhecer, venha visitar o Colégio Dinâmico. Aqui nós temos esse projeto que é fantástico, idealizado pelo Dr. Augusto Cury, que é um médico psiquiatra que pesquisa há mais de 35 anos as emoções e tem feito a diferença na vida dos nossos alunos, tem impactado positivamente a vida dos nossos alunos, das famílias do Colégio Dinâmico, e nós, né, Camila? E nós, o grupo. E nós Primeiramente em nós. Eu tenho plena convicção disso, que a partir do momento que nós fomos buscar a nós Escola da adotamos e Inteligência, vivemos isso. ela nos faz pensar, ou a Camila então em si, muito. Opa, peraí, não, Camila, você está errada, vamos pensar aqui numa melhor forma de encarar o mundo e da responsabilidade que eu tenho, né, que nós temos aqui com essa comunidade dentro da escola. Interessante para a gente fechar também, entender que a Escola da Inteligência não é uma receita pronta, né? Nem de como ser pai, nem de como ser professor ou aluno, filho, enfim, mas são provocações, reflexões que nos trazem, justamente, né? Se você quer isso, ou não. Diante de uma sociedade adoecida emocionalmente, qual a nossa escolha? Exatamente. E Justamente. nós escolhemos estarmos juntos com a Escola da Inteligência e temos sido muito felizes. Nós agradecemos muito a presença de vocês na escola e a audiência também na nossa Dinâmica FM, na nossa DFM. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Pra gente é uma honra ter vocês como parceiros, viu? Assim, é um orgulho ter vocês aqui em Jataí, desenvolvendo o trabalho que vocês fazem, construindo junto com a gente essa sociedade mais emocionalmente saudável. Porque a gente viaja o Brasil acompanhando o programa e quando a gente vê que de fato ele acontece, os frutos vêm, como o Fabrício colocou. Sim, né? A gente já consegue colher frutos. Então, obrigada pela parceria. A gente que agradece. Obrigado.